Olha só, gente, Semana Agroambiental no programa Fala Carlão. Eu queria agradecer especialmente ao nosso patrocinador master, a Agrivale, que é vida gerando vida. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradecer também a Absolo, que é a associação que reúne um mundaréu de empresas que estão muito preocupadas com a história da agricultura regenerativa. Agradecer também a Datagro e Plataforma Agro Revenda. Obrigado a todos. E agora apresentando aqui meu convidado de hoje é o Ingo Plugger. Olha só, o Ingo Plugger é o vice-presidente da nossa querida Associação Brasileira de Agribusiness, de Agronegócio, a ABAG. Ô Ingo, obrigado pela sua gentileza em falar com a gente. Você, quando aparece aqui no Fala Carlão, a gente coloca o nosso programa em outro patamar, viu, Ingo? É, porque eu sou um pouco mais alto do que você. Não é exatamente nesse sentido, viu, Ingo? O Ingo é um observador privilegiado quando a gente fala que o Brasil é uma potência agroambiental. Até lembrando a sua relação com a Companhia Melhoramentos, você tem um olhar muito privilegiado sobre esse tema, né, Ingo? Muito obrigado, Carlão. Mas a gente convive. E quando a vida vem com a gente e a gente com a vida, a história é muito diferente do que aquela que é contada para nós, né? Pois é, ué. Deixa eu te falar, esse evento aqui, nós estamos gravando num encontro aqui, num evento, eu diria, espetacular aqui, a Conferência Internacional Josué de Castro, a começar pelo nome da conferência. Eu confesso a você que eu tomei conhecimento do Josué de Castro aqui por esta conferência, viu? Pois é, também aconteceu comigo. E aí eu fui me dedicar, falei, quem é Josué de Castro? Pois né? E é um brasileiro, nascido em 1908, e uma geração forte que entrou na FAO, começou a fazer um trabalho na FAO na década de 50, e aí começou a trabalhar intensamente a questão do mapa da fome. Né? Então ele escreveu obras sobre a geopolítica da fome, e na época já ele estava muito preocupado com essa temática, né, mundial, porque a FAO é um organismo da ONU, então tem uma responsabilidade mais global. E o nosso secretário aqui municipal, né, o Aldo Rebelo, que é um dos grandes brasileiros, historiador, profundo conhecedor do Brasil, pelas viagens que ele faz, pela humildade que ele tem em ouvir pessoas e a partir dali internar isso, e de uma experiência política como poucos tiveram, aí ele trouxe essa conferência dentro deste olhar. Então ele fez uma referência ao Josué de Castro e ao Alisson Paulinelli, que é a geração nossa, praticamente. Né? Não eram grandes brasileiros, e como ele disse na sua fala inicial, uma referência a alguém que não mais está vivo, não é a ele, mas é uma referência para nós, que são faróis de vida. Sim. Então, essa conferência mostra, junto a esses faróis de vida, as personalidades que ele conseguiu reunir, da Índia, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Canadá, Austrália, China, África, Argentina. Então é espetacular a possibilidade de a gente estar trabalhando o tema da fome por tantas visões. Aliás, esse tema do tantas visões, eu conversava agora há pouco no almoço aqui com o Pedreira, e eu falava assim, ô Pedreira, sabe o que está? A minha sensação é que as pessoas não escutam mais. No máximo, as pessoas esperam silenciosas a outra pessoa terminar de falar. Então, o debate no Brasil está meio chato, a gente precisa começar a ouvir mais. E quando a gente escuta, inclusive, opiniões diferentes das nossas, eu tenho a impressão que é aí que a gente cresce, né? Aí que eu aprendo com isso. Né? O que me ensina hoje, nos debates que a gente teve, as visões tão diferentes. Por exemplo, a pessoa da China trazendo dados, fatos, e a visão deles em relação ao combate à fome, e independentemente do regime deles, eles realmente, com mais de 1 bilhão de pessoas, reduziram a fome praticamente a zero, E outros países que estiveram dentro desse circuito. Temos uma experiência indiana aqui, imagine,
Imagine só, de uma cooperativa com 1 bilhão de associados. Não é, né? 1 bilhão de associados. Então, e cada associado é leiteiro, cada associado tem 3 a 5 vacas. Então imagina esse potencial. A gente já numa associação, quando a gente tem 90, 80 associados, já é um problema. Imagina com 1 bilhão. 1 bilhão. Então, a interação com ele é interessantíssima, né? Num país de muitas culturas, de muitos idiomas, etc. Então, a gente aprende muito. Eu acho que o Aldo fez um golaço, na verdade, aqui. Vamos pensar aqui, politicamente falando, ele trouxe um tema para a maior cidade do Brasil sobre agronegócio, trazendo tanta gente de tantas partes do mundo. Eu, por exemplo, não esperava encontrar aqui tanta diversidade, né? E Carlão, ele trouxe um tema para nós que nos incomoda. Quer dizer, nós, Brasil, temos um agro pujante, estamos mostrando o que o agro é capaz pela produtividade, pelo cuidado, pela inovação, pelo empreendedorismo, mas não deixamos de ter fome ainda no Brasil. Então, a gente não pode conviver com isso. Esse é o ponto. É isso que ele está trazendo como incômodo. Enquanto um brasileiro estiver passando fome, a gente não pode ficar tranquilo. A gente não pode celebrar do jeito que merecemos. Né? Isso. E é isso que ele fala. Então, por dados que a gente tem ou não, a gente tem muitas pessoas ainda passando fome. Mas temos soluções também. Então, depende muito da gente, né? Como brasileiros, tanto da sociedade civil como da sociedade pública, em trabalhar essa temática. E uma das perguntas que ele faz, e está correto, e no mundo se faz, nesse mapa da fome, aonde estão os brasileiros que realmente estão passando fome? E nos nossos municípios, eu acho que até em quase todos os municípios, mesmo no município rico, que não é em São Paulo, nós temos gente passando fome. Então ele trouxe o prefeito, que falou sobre isso. Então esse é um exemplo onde ele diz assim, eu trago uma cidade rica que nem São Paulo, e nós temos gente passando fome, e o que a gente faz em relação a isso? E traz as outras pessoas, mundo afora, para a gente interagir. Porque o agricultor, ele é um empresário no mundo inteiro, que embora ele esteja competindo, ele não consegue pegar a fazenda dele embaixo do braço e sair. Sim, com certeza. Ele está com os pés no chão. E a natureza dá para ele o poder dele produzir. Então ele é o primeiro a respeitar a natureza. Ele é o primeiro a usar a natureza a seu favor para que possa produzir alimentos. Então ele respeita. Até porque se ele depende da natureza. Totalmente. Então ele ganha na natureza e ele é castigado pela natureza. Então isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um castigo que a gente está recebendo, né? Então a gente tem que conviver com isso, a gente tem que saber trabalhar esse tema com muita serenidade e com muita sabedoria. E o Aldo, do jeito dele, né? Ele traz as temáticas e a gente está nessa empreitada com ele, conversando com muitas pessoas internacionais de que o agro e o ambiente são como a unha e a carne, estão juntos, né? Então, se você fere um, você fere o outro. E nós temos que reaprender a respeitar a natureza. Esse é um ponto. Reaprender a trazer isso a favor do ser humano. Então, como nós temos quase 8 bilhões de pessoas, é inadmissível ter pessoas passando fome com aquilo que a gente pode dividir e distribuir. Com certeza. Ô Engo, obrigado pela sua gentileza. Só para a gente terminar aqui, você falou da natureza, você falou do meio ambiente aqui, e eu queria que qual que é a conexão que você faz entre o meio ambiente e o tema aqui, o nosso tema de segurança alimentar, principalmente se a gente for olhar, como o Aldo até lançou um livro aí falando sobre a Amazônia com todas as suas riquezas, mas a gente lembrar bem que talvez seja a região brasileira onde os maiores índices de vulnerabilidade alimentar a gente vai encontrar. É isso que nós ouvimos aqui também, Carlão, que a gente talvez nunca deu tanta atenção à Amazônia quanto hoje, não é? Por tudo que nos é colocado à frente.
E certamente uma coisa que a gente também está aprendendo, de que nós temos 20 milhões de brasileiros na Amazônia. E esses amazonenses, ou as pessoas que estão trabalhando, se dedicando a isso, não estão no foco mais rico do Brasil, embora estejam administrando uma das maiores riquezas brasileiras. Sim. E nós temos que aprender com eles de que temos que tentar trazer a eles uma recuperação econômica, para que eles possam serem gerentes de seus próprios destinos. Porque o mínimo que eles possam ganhar, o mínimo que eles possam fazer, eles vão decidir o que fazer. Sim. E é isso que a gente tem que devolver. E aqui nessa circunstância que a gente está no internacional, é a nossa obrigação, daquilo que a gente está aprendendo, e você, Carlão, está fazendo um trabalho espetacular em divulgando isso. Porque isso vai Brasil afora, e qualquer um que tenha a condição de ser um motor para fazer uma transformação, através de você, ele vai aprender. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. É isso aí, gente. Ingo Plugger, vice-presidente da ABAG, conversou comigo aqui em mais uma entrevista daquelas para a nossa Semana Agroambiental. Obrigado, Agrivale, Datagro, Absolo e Plataforma Agro Revenda. Um forte abraço a todos vocês.